Olá, hoje eu vou ensinar como fazer uma coroa de biscuit. Eu vou utilizar uma base redonda, ela tem 11,5 cm e vou utilizar um bloco de isopor redondo também, que ele tem 9 centímetros. Essa base minha já está suja e quebrada, que eu sempre utilizo para fazer todo o biscuit aqui, e depois eu transfiro para uma base limpa. E o isopor é menor que a base, porque aqui a gente vai fazer a coroa, nessa parte que sobra da base. Eu vou utilizar um pedaço de massa amarela e vou fazer um rolinho. Ele não pode ser nem muito grosso e nem muito fino. Deixo esse de canto e vou fazer outro rolinho. A gente coloca assim um em cima do outro para ver se está muito grande, muito pequeno. Depois apoia aqui na base, só para ter a noção do tamanho. Tá vendo como vai ficar? Deixa eu aproximar aqui. O tamanho já tá bom. Então eu vou cortar de um lado. Se quiser pode passar cola. Se a massa de vocês estiverem muito molinha, não precisa passar cola não, porque elas vão grudar. Mas se estiver mais sequinha, bota um pouquinho de cola. Essa coroa que a gente tá fazendo, o nome dela é chamada tiara, porque ela é aberta atrás, ela não é completamente fechada. Ela vai ficar uma parte aberta. Aí agora a gente corta de um lado e corta do outro. Agora vamos apoiar o isopor no meio e ajustar ao redor da base, que ela vai secar com o isopor para ficar no tamanho ideal. Pronto. Ela vai ficar assim. Agora vamos começar a fazer os detalhes da coroa. Vou utilizar uma balança porque eu não sei exatamente de qual as medidas, então eu vou fazendo e medindo, pesando, quer dizer. Vou utilizar 5,5 gramas, só que 2 pedacinhos. Fazer uma bolinha e também fazer outro rolinho. Só que de um dos lados do rolinho a gente afina. Pode fazer fininho esse aqui. E um lado deixa pontudinho. Um lado fica pontudo e o outro não. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado e fazer do mesmo tamanho desse.
Caso um lado fique maior do que o outro, a gente aumenta o outro lado. Pronto, agora tá do mesmo tamanho. Com o lado mais fino da massa, a gente vai fazer um caracol, só enrolar. Assim. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar um de lado do outro para saber se está no mesmo tamanho. Está do mesmo tamanho o caracol. Passa um pouquinho de cola. Vamos colar bem no meio da coroa. Que é aqui, o meu meio é aqui. A gente não vai cortar ele reto, a gente vai cortar na lateral. Ele fica assim. E a mesma coisa para o outro lado. Na lateral. Passar um pouco de cola no meio. E aqui. Tá ficando assim. Agora eu vou utilizar uma bolinha de 7 gramas. Fazer a mesma coisa, uma bolinha e fazer um rolinho. Sempre vocês vão ajustando para ficar do mesmo jeitinho. Um lado para ficar o outro. E esses rolinhos agora são finos. Deixa eu deixar ele grossinho não. Esse rolinho aqui tem aproximadamente 22 centímetros. Vou afinar as pontas de um lado e do outro. Passar um pouquinho de nada de cola e vou enrolar. Bem de leve. Apenas uma vez. Fazer a mesma coisa do outro lado. Um pouquinho de cola e vou enrolar. Juntar pontinha com pontinha para poder marcar o final aqui, ó,
que vai ser a pontinha do coração. E agora vamos fechar o coração. Quando vocês estiverem fazendo, vocês ficam observando para não deixar um lado maior que o outro. Passa um pouquinho de cola, novamente. Eu sempre deixo secar antes de colar aqui no mesmo. Vou colocar bem rapidinho para vocês verem como vai ficar. Eu gosto de deixar secando por umas 2 horas para botar no lugar, senão vai cair, senão ele vai cedendo e vai ficar feio a nossa coroa. Mas eu deixo secar por um tempinho e ele vai ficar assim, ó, juntinho de um lado e do outro. Deixa eu tirar bem rapidinho aqui. Tá vendo? Se tirar, a base vai cair. Só que aqui é coladinho, que se soltou. Como tá muito mole, eu deixo secando por um tempinho pra depois colar no lugar. Aí vamos deixar aqui no cantinho secando. Agora vamos fazer um coração bem pequenininho pra pôr aqui dentro. No meio desse, do mesmo jeito. Fazer uma bolinha, depois fazer um rolinho. Como esse aqui é pequeno, a gente faz grande e vai cortando até dar um tamanho exato, de pequenininho mesmo, para pôr dentro desse coração. Do mesmo jeito, faz um rolinho, deixa fininhas as pontas e faz o coraçãozinho, pra ficar grande. Eu vou e corto. Afino de um lado, afino do outro. Passo cola na ponta e faço um caracol. Passo cola na pontinha. Junto elas duas. Faço a base do coração e fecho. Esse ficou bem pequenininho. Aí vou passar um pouquinho de cola de um lado e do outro. De um lado só, quer dizer. E agora vou deixar secar novamente. Vocês vão ajustando para ficar certinho. Esse daqui vai ficar dentro desse coraçãozinho maior que a gente acabou de fazer. Aí vai desmanchar tudo, mas deixa eu pegar rapidinho para vocês darem uma olhadinha. Vai ficar assim. Agora vamos fazer um coração maior para colocar por fora desses. Essa minha massinha tem 13 gramas. A mesma coisa, fazer uma bolinha.
fazer um rolinho. Agora vamos afinar de um lado e de outro. Deixa eu ver. Esse daqui tem 31 centímetros esse aqui. Passar um pouquinho de cola na ponta. Fazer bem de leve a enroladinha. Fazer a mesma coisa do outro lado. A diferença desse é que a gente tem que cortar. Esse aqui não vai ficar o coração inteiro não, a gente vai ter que cortar ele. E vamos cortar ele na lateral, só que pra fora. Pra poder na hora de colar, ele encaixar. Esse aqui é cortado pra fora. Aqui a gente pega todos os coraçõezinhos. Vamos passar um pouquinho de cola aqui embaixo. Vamos já colar no lugar. Esse aqui a gente já passa um pouquinho de cola aqui. Cola aqui e já fecha outro coração. Mesma coisa do outro lado, cola e fecha o coração. Vou tentar tirar para vocês verem. Porque toda vez se solta, mas ele é colado aqui embaixo. Ele vai ficar assim, só colado aqui. Se ele tiver sequinho e eu colar ali na base, vocês vão ver. Vamos deixar ele secando novamente. E vamos pegar um pedacinho de massa. Gramas. Fazer uma bolinha e um rolinho. Afina as pontas novamente. Passa um pouquinho de cola. Enrola. Do outro lado a mesma coisa.
faz a base e forma um coração. Esse agora vai ficar bem lá em cima da base do coração que a gente tava fazendo. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui pra vocês darem uma olhadinha bem rápido. Quando a gente for pôr ele aqui, a gente vai ajustar essa base aqui. Vai dar não, tá muito mole. Tem que deixar secar mesmo. E esse outro coraçãozinho vai aqui em cima, bem no centro daqui do outro. Tem que deixar secar pra vocês verem como vai ficar. Pronto, agora vamos esperar umas 2, 3 horas para dar continuidade à nossa coroa ou tiara de biscuit. Espero que vocês estejam gostando. Agora vamos dar continuidade à nossa coroa. O isopor sempre gruda, normal. A gente tira as bolinhas quando fica. Tá vendo que ele tá caindo, a gente empurra um pouquinho, ainda tá todo molinho. E aqui tá o nosso coraçãozinho que a gente fez. Aí vamos colar aqui, ó, bem no meio. Se ficar alguma sobrinha aqui, não tem problema nenhum não, porque a gente vai colocar umas pedrinhas. Então a gente vai passar um pouco de cola na parte de baixo e vai colando nosso coraçãozinho. Tem que ficar segurando até colar. Normal fazer isso. Aí vamos passar um pouco de cola aqui em cima. Deixa eu apertar mais um pouco. O único problema dessa cola é que quando bate nos dedos, ficam todos colados. Vai dar trabalho de tirar. E é difícil de sair do dedo da cola. Nos comentários eu vou deixar lá o nome dela, mas ela é muito boa pra mim. É melhor do que a cola normal, a cola branca. E esse outro coraçãozinho que a gente fez separado vai ser pra colocar aqui em cima. Agora eu só vou colocar quando essa parte aqui estiver completamente colada. Ainda tá molhada. Eu vou esperar ele colar pra poder continuar. Aí daqui a pouco eu volto. Aqui, ele já tá todo coladinho. E agora eu vou deixar pra colar por último. Mas só é botar um pouquinho de cola e deixar ele segurando aqui um pouquinho, por um tempinho, até ficar colado. Vamos continuar os lados.
Vou utilizar 4,5 gramas. Então vou utilizar 2 bolinhas. Fazer uma bolinha e um rolinho. De um lado a gente afina. Fazer a mesma coisa do outro lado. A bolinha, um rolinho e afina. E afina lá. Passar um pouco de cola para poder fazer um caracol. Assim. Fazer a mesma coisa do outro lado. Para ver se está do mesmo tamanho. Aí esse aqui a gente tem que cortar na lateral. Cortar quase bem na pontinha, porque esse daqui, ó, a gente vai colar assim, ó. A única diferença é que ele vai encostar nessa base. Cortar do outro lado a mesma coisa. Não esquecer de sempre ficar medindo para tentar deixar o mais próximo possível do mesmo tamanho. Aí vamos passar um pouquinho de cola. E vamos colar. Esse encaixadinho ali e aqui assim. Vamos passar um pouquinho de cola aqui e aqui também. Fazer a mesma coisa para o outro lado. E para a lateral vamos fazer 2 corações. Um que pegue daqui pra cá e o outro daqui pra cá. Só que um vai ficar meio curvadinho. Vou utilizar 2 bolinhas de 7,5. Me desculpa, gente, pela zoada. É que eu mudei o meu local de trabalho por causa da claridade. 7,5 as 2 bolinhas. Vou fazer uma bolinha e um rolinho.
E agora afinar as duas pontas. Na hora que a gente for tentar encaixar ali na cor, se ficar muito grande, a gente diminui. Faz um caracol de um lado, bem na pontinha, faz do outro, fecha, depois a gente tenta encaixar aqui. Pelo que eu tô vendo, vai ficar muito grande. Vai ter que diminuir esse daqui, fica muito grande mesmo. Diminuir ele quase afinar de novo de um lado e do outro. Melar a ponta. Do outro lado. Fica assim. Aí vamos juntar. E fazer um coração. Aí a gente já encaixa assim, ó. Realmente ele não fica coração retinho feito os primeiros que a gente fez, só o último. Ele fica meio tronchinho mesmo, é normal. Se vocês quiserem mudar a posição dele, aí vocês retiram isso aqui e encaixam o coração. Assim. Tô fazendo só de um lado, só pra vocês verem que eu tenho que deixar ele secar. Ele fica assim. Aí vocês vão fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. É porque quando tá muito mole, fica difícil de encaixar. Por isso eu deixo nos formatos as peças e depois é que eu vou, quando tá mais sequinho, é que eu vou encaixando. O outro lado foi mais fácil, mas esse aqui não tá querendo ficar. Aí sempre tem que deixar eles encostadinhos no isopor. A gente dá vou botar alguma suporte na frente para sempre empurrando eles para trás, senão eles caem. Por isso eu gosto de secar um pouco antes de colar na peça. Mais ou menos assim. Alguma coisa apoiando eles.
E agora fazer o último coração da nossa coroa ou tiara. Vou utilizar 4 gramas. Fazer uma bolinha. Aí esse último vai ficar a critério de vocês, porque depende do espaço que sobrar. Dependendo, talvez eu vou até que diminuir esse coração. Agora eu vou deixar secar para poder colar na base da coroa. Só que quando eu voltar com ela, vou já voltar com ela toda colada. E aí eu mostro pra vocês, porque da próxima vez a gente já vai logo pra pintura. Ficou pequenininho. Eu vou fazer o teste lá se encaixa direitinho e vou deixar secar para não acontecer o que aconteceu ali. A próxima vez quando eu voltar a gente já vamos para a pintura da nossa coroa ou tiara. Agora, para finalizar, eu vou pintar a coroa de dourado. Aí, como eu já tinha dito que eu utilizo uma base para sujar, melamine, aí é bem mais prático. Sempre deixar uma exclusiva para fazer esse tipo de trabalho, depois trocar para uma limpinha. Pintar toda a coroa, tanto por fora e tanto por dentro. E depois passar novamente a tinta, depois de seco. Vou fazer esse trabalho para o vídeo não ficar muito grande. E quando tiver tudo sequinho, eu vou utilizar umas pedrinhas, que são essas assim. Uma grande, duas pequenas, vocês vão escolher o tamanho que vocês querem usar. E vocês vão colocar na posição que vocês quiserem. Eu gosto muito de colocar a grande em cima e as pequenininhas aqui embaixo. Agora eu só vou mostrar a coroa finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, para finalizar, eu vou pintar a coroa de dourado.
Aí, como eu já tinha dito que eu utilizo uma base para sujar, melar, aí é bem mais prático. Sempre deixar uma exclusiva para fazer esse tipo de trabalho, depois trocar para uma limpinha. Pintar toda a coroa, tanto por fora e tanto por dentro. E depois passar novamente a tinta, depois de seco. Vou fazer esse trabalho para o vídeo não ficar muito grande. E quando tiver tudo sequinho, eu vou utilizar umas pedrinhas, que são essas assim. Uma grande, duas pequenas, vocês vão escolher o tamanho que vocês querem usar. E vocês vão colocar na posição que vocês quiserem. Eu gosto muito de colocar a grande em cima e as pequenininhas aqui embaixo. Agora eu só vou mostrar a coroa finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pronto, aqui já está a coroa finalizada. Troquei a base por uma limpinha, as pedrinhas, duas menores e a maiorzinha aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.